Saúdo a todos que nos assistem nesse momento com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma hora de oração com o grupo Mulheres que Oram por Frankfurt. E o texto bíblico que nos levou a trazer essa mensagem está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, como filhos de Deus, nós somos um povo abençoado. Somos abençoados na vida material, e o texto aqui fala da vida espiritual. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, o cristão, ele vive aqui na terra, mas ele não é daqui. O cristão, nós como irmãos em Cristo, nós usufruímos tanto as bênçãos materiais, que na realidade também são espirituais. Conforme a senha diária de hoje, Martim Lutero, ele explica, ou melhor, a senha traz hoje o título de Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o pão é algo material. Mas o fundo, o alimento faz parte da vida para também alimentarmos o corpo, a alma e o espiritual dentro de nós. Martim Lutero, ele explica o que seria a petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele diz que faz parte do pão nosso de cada dia bons vizinhos, boas colheitas, boa família, eu acrescentaria agora, faz parte bom governo e que tudo dê certo. Então, isto é algo espiritual, porque Deus é quem manda, Deus é quem envia essas bênçãos para nós usufruirmos aqui na terra. Mas como filhos de Deus, nós temos uma outra dimensão além dessa dimensão material, as coisas que nós vemos, que apalpamos, a bênção espiritual. Efésios diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, as bênçãos celestiais são as coisas sobrenaturais que devem e podem acontecer em nossa vida. A bênção espiritual é a revelação que Deus nos dá na sua palavra para que possamos aplicá-la em nossa vida, termos sabedoria, termos discernimento. Então isso acontece no mundo espiritual. E também acontece que daí saibamos lidar com as bênçãos materiais, aplicar de maneira correta, cuidarmos de nossa saúde, cuidarmos também da nossa alma, exercitando lá também a bênção espiritual, que seria, digamos, o perdão. Pessoas que vivem com amargura, elas são pessoas que comprometem seu intestino, seu estômago, seu fígado. E quando eles perdoam, quando essas pessoas têm essa cura interior, que é uma cura espiritual, essas pessoas passam a ter melhor saúde, essas pessoas passam a viver diferente. Eu ouvi o testemunho de um pastor que ele durante 40 anos ele não tinha nenhuma dor. De repente apareceu uma dor. E ele orou, o Senhor tirasse essa dor. E não tirou. Aí ele ficou perguntando, Senhor, o que aconteceu que essa dor me alcançou? Aí ele foi revelado que ele estava falando mal, ou melhor, ele não iniciou a conversa, mas ele entrou numa conversa, numa fofoca sobre um líder espiritual. Uma pessoa que Deus estava usando, que Deus tinha chamado para servir, e alguém não concordou a maneira como essa pessoa estava servindo, e falou mal dessa pessoa, e o pastor se deixou enrolar nisso. Aí ele teve que confessar esse pecado. Ele não foi até a pessoa, porque não tinha condições de
de chegar até ele, mas diante do Senhor ele acertou e confessou também diante do outro irmão que fez coisa errada. E logo a dor passou. Uma senhora que durante mais de 20 anos sofria de uma dor horrível e os médicos não sabiam o que era e também não havia remédio. Aí depois desses 20 ou 25 anos, não me lembro quanto foi, é que ela lembrou-se que estava abrigada com seu irmão. Aí ela ligou para o seu irmão, querendo desculpar-se por esse tempo de silêncio, de não ter falado com ele e ter uma mágoa contra ele. Aí ele, do outro lado, disse: irmã, eu sou bem pior do que você. Eu também tenho mágoa contra ti. Eu também não procurei o contato. E aí, então, ambos se perdoaram e a mulher foi curada dessa dor que estava na alma e essa refletia no corpo. Então, existe tanta bênção espiritual, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais nós podemos ter em Cristo. Pergunto, você já é uma pessoa que vive com Cristo? Cristo já tem lugar na tua vida? Cristo já governa a tua vida através do Espírito Santo? Então, você terá grande proveito desta vida, se bem que Jesus nos preparou para a vida eterna, nos salvou, nos resgatou para a vida eterna. Mas, para essa vida, temos essas bênçãos espirituais em Cristo, só em Cristo, né? Por exemplo, aquela palavra, quando você tem uma situação difícil para resolver, tem pessoas que te perseguem, falam mal contra ti. Como é que você vai aguentar tudo isso? Injustiças. Tem uma palavra em 1 João 4,4 que diz: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 3,8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, quem vive com Jesus tem essa bênção espiritual em Cristo, tem vitória sobre o mal, sobre Satanás. E Cristo, lá em Colossenses 2, diz que Cristo fez um triunfo sobre o diabo, sobre esses poderes malignos destruidores. E Paulo diz em 2 Coríntios 2,14 que com Cristo nós andamos sempre em triunfo. Nós estamos por cima da situação difícil. A situação vem para todos, para uns mais, para uns menos, para um de um jeito, para outro de outro jeito. Mas nós não precisamos estar abaixo, sendo sufocado por coisas difíceis. Nós podemos viver a vitória de Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Por isso o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, épocas difíceis, situações difíceis, o bom pastor está com as suas ovelhas. E não é a morte, é a sombra da morte, mas muitas vezes nós nos assustamos já com a sombra, temos medo e aquele peso fica sempre maior. Mas na consciência de que estamos indo como um pastor, estamos em Cristo, nós vamos estar acima da situação e vamos estar caminhando, seguindo Jesus de perto, no meio de uma situação difícil, e poder testemunhar do poder de Deus. Mas o Salmo 23 também fala que a gente não permanece dentro dessa situação, passando pelo vale. Depois vem a mesa posta e uma mesa preparada pelo Senhor. Então a situação muda na presença desses inimigos que queriam nos derrotar, destruir. Voltando ao nosso texto: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E o texto continua dizendo: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
no qual nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada, diz certo hino. Vamos orar ainda. Senhor, nós te agradecemos que tu estás presente e nos vês em qualquer situação que se nos apresenta. E nós bendizemos a Ti, ó Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Tu nos tens abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos em Ti, Senhor, e queremos estar mais e mais em Ti. E por isso queremos usufruir essas bênçãos espirituais para que nesse mundo material nós sejamos vitoriosos, para que nesse mundo material nós sejamos alguém que glorifica a Ti. Nesse mundo material possamos testemunhar do Teu grande amor e da Tua grande riqueza de bênçãos que Tu colocas em nossa vida. Abre-nos os olhos, Senhor, mais e mais para essa bênção espiritual que já existe, para que vivamos ela. E no fim da nossa vida não tenhamos que dizer tanta coisa eu não sabia, tanta coisa eu não usufruí, tantas bênçãos não pude transmitir para outras pessoas, porque eu estava ligado apenas ao material, ao terreno. Obrigado, Jesus, pela Tua redenção na cruz, pelo Teu sangue derramado para nos perdoar todos os pecados. Obrigado, Senhor, que na cruz o Teu corpo sofreu em nosso lugar. Também sofreu as nossas dores e as nossas enfermidades. E nesta noite nós nos apropriamos daquilo que Tu já fizeste por nós na cruz. Em nome de Jesus. Amém.